O câncer morre de medo quando você consome estes superalimentos, 10 superalimentos que eu vou te revelar hoje. Uma dieta rica em alguns nutrientes e alguns alimentos pode sim reduzir significativamente o risco de desenvolver câncer e também contribuir para o tratamento da doença caso ela já tenha se estabelecido. Então nós temos aí milhares de estudos científicos comprovando que o consumo regular de certos alimentos que têm substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, que são ricos em fitonutrientes, podem reduzir muito o risco de vários tipos de câncer. Reduzir em 30%, 50%. E hoje eu vou te mostrar os 10 alimentos que o câncer não quer que você consuma, porque ele atua na reparação, na prevenção e na redução de inflamações. Meu nome é João Migovski, sou médico, doutor João, e eu quero saber de você qual é a sua história com o câncer. A minha é a seguinte: minha mãe teve câncer, chamado linfoma de Hodgkin. Ela ficou muito doente, demoramos um pouco a diagnosticar, não foi fácil, precisou fazer várias biópsias, até que foi identificado o linfoma de Hodgkin, estágio 4B, ou seja, o pior estágio, o último estágio, e ela precisou iniciar a quimioterapia de forma muito agressiva. Ela precisou tomar transfusão de sangue, transfusão de plaquetas, porque a doença estava tão avançada que ela precisou utilizar um tratamento mais agressivo. Felizmente, paralelamente ao tratamento usual da quimioterapia, nós implementamos certas medidas, principalmente relacionadas ao estilo de vida e à suplementação, que deram muito certo. E, ao contrário do que todos os médicos esperavam, já no segundo ciclo de quimioterapia, ela não precisou utilizar desse esquema mais agressivo e pôde já iniciar um esquema mais brando, que era o esquema padrão, que não foi escolhido, que não foi adotado desde o princípio, porque a doença estava num estágio muito avançado. Hoje, 2 anos, praticamente quase 3 anos depois, ela está curada, 100% curada, ok? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje foram algumas coisas que eu fiz também com a minha mãe e que ajudaram muito. Então, me conta aí, qual é a sua experiência com câncer e de que parte do mundo você me assiste? Tenta também adivinhar de que parte do mundo eu estou gravando esse vídeo. Quero ver se você está esperto. Pessoal, vamos lá. Primeiro alimento que o câncer morre de medo. E o que foi curioso nesse vídeo é que eu falei, bom, vou fazer um vídeo sobre alimentos contra o câncer. E eu vou pegar aqueles alimentos que tem na minha geladeira, que estão na minha despensa, para facilitar bastante para o povo, para poder mostrar e também para vocês verem que muitas vezes a solução dos problemas está na sua dieta, na sua alimentação. E eu não estou aqui dizendo para ninguém parar o tratamento do câncer, para ninguém abandonar a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia, a terapia que for. Não estou falando para você interromper nenhum tratamento e trocar o seu tratamento por esses alimentos, porque isso seria burrice. E eu estaria cometendo aqui um erro gravíssimo caso eu estivesse recomendando essas medidas. Dito isso, nosso primeiro alimento, que eu tenho certeza que todo mundo tem em casa, pessoal, é o alho, ok? A gente já falou dos benefícios do alho no controle da pressão arterial, do diabetes, do colesterol, da má circulação, já falamos da ação antimicrobiana do alho. Todas essas propriedades são oriundas da alicina, que é um composto bioativo com grande ação anti-inflamatória e também anticancerígena. Então, alguns estudos já mostraram, por exemplo, que o consumo regular de alho pode reduzir o risco de câncer de estômago, o risco do câncer de próstata, e a melhor forma da gente consumir o alho é ele cru, ok? Se a gente esquenta, se a gente frita o alho, ele acaba perdendo as propriedades. Segundo alimento, que é a minha fruta preferida. Pessoal, todos esses alimentos aqui são ridiculamente fáceis de encontrar, tá bom? Segundo alimento, abacate. Rico em gorduras monoinsaturadas, vitamina E, luteína, tudo com efeito antioxidante, que vai ajudar
a proteger as células contra os radicais livres e também vai contribuir para reduzir os processos inflamatórios. O câncer, como a maior parte das doenças, tem na sua origem esses dois fatores: estresse oxidativo e inflamação. É por isso que pessoas obesas, que pessoas sedentárias têm um maior risco de câncer, porque elas são pessoas que têm um estado de inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação crônica é justamente o que aumenta o risco de câncer. Como que você vai consumir o abacate, pessoal? Como você quiser. Eu gosto de fazer um guacamole. Eu corto o abacate e aí eu tempero com limão, com sal, com cebola, com tomate, com alho e dou uma amassadinha nele muito simples. Abacate pode tomar como uma vitamina, pode fazer um mousse de cacau com abacate, né? Você bate o abacate com o cacau e coloca na geladeira, que vai ficar uma delícia também. Então existem várias formas de você consumir o seu abacate. Vocês estão vendo que todos esses alimentos aqui, eles são acessíveis. Provavelmente você tem em casa. Vai me contando aí nos comentários, aí no chat, se você tem algum desses alimentos em casa. Vai interagindo comigo. Daqui a pouco eu vou responder todas as perguntas também. E um aviso, se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Próximo alimento. Já falamos dele, na importância que ele tem para combater problemas circulatórios, porque ele é rico em hesperidina e diosmina, duas substâncias que são muito boas para a nossa circulação. Além disso, esse alimento, que é uma fruta, é fonte de vitamina C e de substâncias chamadas limonoides, que estimulam o sistema imunológico e reduzem a mutagênese celular. Doutor João, o que é mutagênese celular? Pessoal, o câncer, ele acontece da seguinte forma. As suas células, elas se multiplicam. E aí, em algumas dessas multiplicações, pode ocorrer algum erro, alguma mutação genética. Essa mutação genética pode estar com elementos cancerígenos. E aí, essa célula cancerígena, ok? Ela vai se multiplicando. Muitas vezes se multiplica de forma descontrolada. E ela vai utilizando os recursos do seu próprio corpo para te nutrir. É por isso que o paciente com câncer, muitas vezes, é um paciente que perde muito peso. Porque o câncer é uma doença que gera a chamada síndrome consumptiva. Então, aquela pessoa, ela está necessitada, aquele tumor exige muito daquela pessoa e ela acaba perdendo muito peso, ok? Esse alimento, essa fruta que eu falei, ela pode ajudar a reduzir o risco de câncer de esôfago, de boca, de estômago, que é o limão. E aqui eu também vou encaixar as outras frutas cítricas que possuem essas características, principalmente com as substâncias contidas na casca, ok? Então, a limonada suíça é uma excelente opção para o seu dia a dia. Quarto alimento, pessoal. Esse aqui também é histórico, né? Muito comum lá na Alemanha, que o pessoal chama do sauerkraut. Quem aí gosta de sauerkraut? Quem aí sabe o que é o sauerkraut? Comenta aí no chat, escreve aí nos comentários. Pessoal, o sauerkraut nada mais é do que o chucrute. E o chucrute nada mais é do que o repolho fermentado. Como que a gente faz o chucrute? Eu que fiz isso daqui. É muito fácil de fazer. Você vai comprar o repolho. Ah, doutor, tem que ser repolho orgânico? Boa notícia para você. O repolho é um dos vegetais que menos exigem o uso de pesticidas e defensivos agrícolas no seu cultivo. Então, o repolho é uma boa opção se o orgânico estiver muito caro. Mas você quer saber? O repolho orgânico nem é tão caro assim. Vamos lá, como que você vai fazer o chucrute? Você vai cortar o repolho assim, ó, em tiras, vai colocar sal. Então, para cada quilo de repolho, é uma colher de sopa bem cheia de sal. De preferência, sal integral. De preferência, o sal rosa do Himalaia. Nada de sal refinado. Sal integral. Compra o sal grosso, compra o moedor e utiliza esse sal. É muito melhor do que você usar o sal refinado. E aí você vai amassar esse repolho para ele ir soltando a água. E depois você coloca num pote esterilizado, obviamente, e põe dentro do seu armário por 4 a 5 dias. Todo dia você abre um pouquinho a tampa, deixa sair o ar e tampa
novamente. Se ficou confuso, depois você vê uma receita aí. Muito fácil fazer chucrute, pessoal. Muito fácil mesmo. Quinto alimento, que é um tempero. Tempero que geralmente a gente recomenda consumir junto com a pimenta do reino, com a pimenta preta, que é uma das principais substâncias naturais anti-inflamatórias e uma das mais estudadas contra o câncer. E por que esse tempero, que é uma raiz, por que ele ajuda contra o câncer? Primeiro, ele inibe a angiogênese, ou seja, ele desestimula o crescimento de vasos nos tumores. O tumor é como se fosse um novo órgão seu, e ele precisa ser seu não, porque você não vai, isso não vai acontecer com você. O tumor ele precisa ser alimentado, então ele precisa de sangue, precisa de nutrientes, precisa de oxigênio, e aí esse tumor desenvolve novos vasos sanguíneos, novas conexões para que esses nutrientes necessários para a evolução do tumor cheguem lá. Agora, esse tempero ele bloqueia esse crescimento dos vasos. Então ele faz o câncer morrer de fome. Ele controla o crescimento celular cancerígeno descontrolado. Eu estou falando, pessoal, da cúrcuma, tá? Aqui tá como curry, mas a cúrcuma é o principal ingrediente do curry. Isso aqui, o curry nada mais é do que um mix de temperos. Tem cúrcuma, coentro, cominho, pimenta calabresa, gengibre, erva doce, cravo da Índia, canela, orégano e pimenta do reino. Mas aqui eu estou falando especificamente da cúrcuma ou açafrão da terra. Quem gosta de açafrão da terra aí? É muito bom mesmo. Sexto alimento, pessoal. Mais um que eu tenho aqui. Todos eu tenho aqui. E eu fiz esse vídeo, como eu falei, eu peguei tudo na minha geladeira e na minha despensa. Deixa eu abrir aqui para vocês verem esse sexto alimento, que é uma fonte de beta-caroteno, que teve um presidente aí dizendo que se não tiver picanha, vai comer isso, né? Mas temos que reconhecer que é, sim, um alimento saudável, né? E que, por ser rico em beta-caroteno, é uma substância antioxidante que vai proteger principalmente contra o câncer de pulmão e o câncer de próstata. Alguns estudos indicam que dietas ricas em beta-caroteno podem reduzir em até 40% o risco de câncer em não fumantes. Pessoal, de quem que eu estou falando? De quem que eu estou falando? Nossa abóbora. Pessoal, abóbora, super barato. Eu adoro abóbora. Purê de abóbora, creme de abóbora. Eu faço abóbora na churrasqueira, fica uma delícia. Então você pode consumir assada, cozida, em cremes, em sopas, como você quiser. Agora, não dá para você ficar adicionando caldo de carne, não dá para você ficar utilizando óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, porque esses alimentos, diferente desses aqui que eu estou te trazendo, eles podem aumentar o seu risco de câncer, ok? Então, a abóbora é uma excelente opção, não apenas a semente da abóbora, como também a abóbora inteira, tá bom? Sétimo alimento, esse aqui, adoro. Confesso que até pouco tempo eu não consumia, mas passei a consumir e estou gostando muito. Esse alimento, ele é bem doce. Talvez tenha sido um dos primeiros doces da nossa humanidade. E, apesar de ser doce, embora seja doce, ele tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas, e alguns estudos sugerem que ele pode inibir o crescimento de células cancerígenas. Pessoal, que é isso aqui? Nosso querido mel. É lógico que tem que ser um mel de qualidade. Esse mel aqui, você está vendo esse mel aqui? Olha como é que ele é espesso. Olha como é que ele é espesso. Sabe por que ele é espesso assim? Porque ele é um mel cru. Ele é não filtrado. E essa é a melhor opção, mel cru. É fácil de achar? Não é fácil de achar. É difícil de achar. Primeira vez que eu encontrei no mercado e comprei. Mas, se o mel for proveniente de um bom fornecedor, se não for aquele mel falso que o pessoal utiliza xarope de glicose, né, para dar mais peso, aí é uma excelente opção também. De preferência, tudo sempre na
garrafinha de vidro. Vamos evitar ao máximo o consumo de alimentos que vêm em embalagens de plástico, tá bom? Oitavo alimento que todo mundo vai ter em casa também. Vocês têm esses alimentos em casa? Tem ou não tem? Pessoal, enquanto isso, vai curtindo o vídeo, vai comentando, se inscreve no canal, tem a palavra escrito inscrever-se aí, clica na palavra inscrever-se, vem fazer parte do canal do Dr. João e ativa o sino das notificações. Nosso oitavo alimento, ele é um alimento que está inclusive na Bíblia. É um alimento rico em gorduras saudáveis, em polifenóis, em ácidos graxos monoinsaturados. É um alimento muito presente na chamada dieta mediterrânea. E muitos dos benefícios dessa dieta mediterrânea são atribuídos a esse alimento. Vários estudos já mostraram que o consumo regular dele pode reduzir o risco, por exemplo, do câncer de mama. Pessoal, de quem que eu estou falando? Desse alimento bíblico. Vou tampar a marca aqui, mas vocês vão saber o que é. Azeite de oliva extra virgem. Obviamente você vai consumir com moderação, porque senão é gordura, é calórico, você vai engordar. Mas para temperar uma salada, para refogar algum alimento, é uma opção muito melhor do que os outros óleos. Tá bom? Nono alimento, que também é uma fruta, e eu quero saber quem gosta dessa fruta. E um ponto positivo, tanto dessa fruta quanto do abacate, que eu falei anteriormente, é que essas frutas não costumam exigir muito o uso de pesticidas, tá? E isso é muito bom, porque a gente sabe que o alimento orgânico no mercado ele é muito caro. Então acaba inviabilizando o consumo. Agora, se a gente sabe que um alimento, mesmo que não tenha o selo orgânico, provavelmente não utiliza muitos pesticidas, a gente já fica mais tranquilo. Então, o nosso nono alimento é o melão cantaloupe, que é rico em vitamina A, vitamina C, antioxidantes importantíssimos e ajuda a proteger as suas células dos danos causados pelo estresse oxidativo, que, em última análise, podem levar ao desenvolvimento do câncer. Então, nós temos estudos, sim, mostrando que alguns princípios ativos, que substâncias contidas no melão cantaloupe, podem, sim, ajudar a prevenir o câncer. E o nosso décimo alimento, e antes de falar sobre esse alimento, eu quero dizer também que o câncer, na maior parte dos casos, na imensa maioria dos casos, ele é uma doença que não é genética. Ele é uma doença que está relacionada aos seus hábitos. Então, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, que são os três principais tipos, eles estão muito relacionados aos seus hábitos. Ah, doutor, mas a minha mãe teve, minha avó teve, agora eu tenho. Sim, existe, obviamente, um componente genético, mas tem um ditado na medicina que é o seguinte: a genética carrega a arma, mas quem aperta o gatilho são os hábitos, é o estilo de vida. Então, se você, por mais que você tenha a genética, se você fizer atividade física, se você se alimentar bem, controlar o seu estresse, não beber, não fumar, dormir bem, ou seja, se você tiver um estilo de vida saudável, a sua chance de desenvolver o câncer vai diminuir muito. Ah, mas doutor, eu conheço uma pessoa que sempre comeu muito bem, sempre esteve num peso ótimo, sempre teve um estilo de vida bom, sempre se cuidou, sempre fez todos os exames e ainda assim ele morreu de câncer. Quando falamos de medicina, nós estamos falando de probabilidade. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte exercício. Me ajuda a fazer o seguinte exercício. Nós temos duas pessoas, mesma idade, tudo. Agora, a pessoa número 1, ela faz atividade física, come bem, dorme bem, gerencia bem o estresse, não bebe, não fuma, está num peso legal. E os exames estão todos bem. Essa é a pessoa número 1, todos bons. Pessoa número 2, ela bebe, fuma, só come alimento ultraprocessado, se entope de açúcar, se entope de óleo vegetal, dorme mal, vive estressado, tá obeso. Qual pessoa tem mais chance de desenvolver câncer? Responde para mim.
A pessoa número 1 ou a pessoa número 2? Quem tem mais chance de desenvolver o câncer? Pessoa número 1, que tem um estilo de vida saudável, ou a pessoa número 2, que não tem um estilo de vida saudável? Quem tem mais chance, quem está quem está correndo o maior risco de desenvolver o câncer? A Lu, Estrela, o Dionísio aqui falaram a pessoa número 2. É isso. A pessoa número 2, ela tem um risco muito maior de desenvolver câncer. Agora, isso não significa que a pessoa número 1 possa desenvolver câncer, não possa desenvolver câncer. Então é possível que na pessoa número 1 e a pessoa número 2, é possível que a pessoa número 1 tenha câncer e a pessoa número 2 não. É possível sim, claro. Na medicina, tudo é possível. Outro ditado na medicina. Na medicina e no amor, nem sempre nem nunca. Então, tudo é possível na medicina. Agora, o que é mais provável? Quem está sob maior risco? Obviamente, a pessoa número 2. Agora, é claro que isso pode acontecer. Então, nós estamos falando de risco, de probabilidade, de possibilidade não, porque tudo é possível. Tudo é possível. Agora, probabilidade, nós dizemos se é maior ou menor. E aqui eu afirmo que uma pessoa com um estilo de vida ruim tem uma probabilidade muito maior de desenvolver câncer do que uma pessoa com um bom estilo de vida. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, é possível que a pessoa tenha uma vida saudável o tempo inteiro e no fim, em algum momento, desenvolva câncer. Da mesma forma que é possível uma pessoa que não cuidou da saúde não tenha câncer. Ok? Agora, o risco é muito maior para quem não se cuida. 10º alimento que todo mundo tem, que todo mundo tem não, que tá na época aí, nem todo mundo come, eu adoro. Eu tô aqui com as minhas 2 frutas preferidas, na verdade, né? Eu tô com a minha primeira fruta preferida, que é o abacate, e eu estou com a minha segunda fruta preferida, que é a manga. Pessoal, a manga também é uma fruta que não costuma exigir muito o uso de pesticidas. Por que a manga ajuda no combate ao câncer? Ela tem lupeol, um triterpeno que demonstrou atividade anticancerígena em estudos laboratoriais. Então, esses estudos sugerem que esse lupeol pode inibir a proliferação de células cancerígenas, especialmente em cânceres de cabeça e pescoço. Pessoal, manguinha. Delícia, doutor, eu tenho diabetes. Como que eu vou fazer para comer a manga? Isso aqui é mais tranquilo para o diabético. 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 Gianete Martins, enrola demais, quer aparecer, né? Gianete, tchau. Beijo. Não gostou? Vai embora. Pessoal, vem aqui, a gente está domingo trabalhando. A pessoa se dá ao trabalho de criticar o trabalho alheio, né? Ela gasta a energia dela, ela gasta os recursos, o tempo dela para ficar criticando os outros. Eu desejo que essas pessoas se realizem, porque para fazer isso tem que ser muito triste, né? Tem que estar muito infeliz para ter essa atitude de, durante o trabalho que uma pessoa faz, que um profissional faz, de levar saúde para as pessoas, vir aqui criticar. Então, Gianete Martins, eu desejo tudo de melhor para a senhora, tá? E é isso, né? Por mais que a senhora não queira que eu faça o meu trabalho, eu vou continuar fazendo o meu trabalho e eu não me importo absolutamente nada com a sua opinião. Tá bom, Janete? Um beijo para a senhora. O que mais que o diabético pode? A cúrcuma não tem nenhum problema, tá bom? Então, a manga, se você for diabético, você pode consumir, mas ela tem que estar inserida num contexto de estilo de vida saudável como um todo. Não dá para você, diabético, querer comer a manga e não se alimentar bem, e não fazer atividade física, e não dormir bem. Então ela pode sim ser consumida por diabéticos, não é a melhor fruta para diabéticos, mas para consumir tem que estar no estilo de vida saudável. Janete Martins, fala demais. Bom, vou bloquear aqui a Janete, né? Porque se ela não gosta do meu trabalho, não tem por que ela ficar me assistindo aqui também. Então vou ocultar o usuário do canal. Tchau. Bom, outros alimentos aqui que eu separei para vocês, alimentos extras que eu separei para vocês, que também podem ajudar no câncer, tá bom? A chia e a linhaça
são opções que também podem ajudar a prevenir o câncer, ok? E o tomate. O meu tomate só tinha um pedacinho, né? Aí eu tive que pegar o extrato de tomate. Mas esse extrato de tomate aqui, ele é apenas tomate. Ele não tem nenhum aditivo, não tem sal, não tem açúcar, não tem glutamato monossódico, não tem nada. Ele é tomate puro. Pessoal, nota para esse vídeo aqui, e a Janete acabou me desconcentrando, eu esqueci de falar sobre o meu livro, Código da Longevidade, que na hora eu estava falando sobre a importância dos hábitos. E esses hábitos aqui, contidos no livro, eles vão sim ajudar a prevenir o câncer, eles vão te ajudar, caso você tenha câncer, a melhorar, a aumentar as chances de sucesso do tratamento. Eu não estou falando que você vai ler o livro e vai curar o câncer, não é isso. O que eu estou falando é que, se você não tiver câncer, o que está aqui no livro vai te ajudar muito a prevenir o câncer. Significa que você não vai desenvolver o câncer? Não, a gente já falou sobre isso. Significa que as chances do câncer desaparecer, não. As chances do câncer não se desenvolver são muito grandes, são maiores, bem maiores, e elas vão aumentar se você fizer o que está no livro. Se você tem câncer, fazer o que está no livro vai te curar do câncer? Não é isso que eu estou te prometendo. Agora, fazer o que está no livro vai aumentar muito as suas chances de responder bem ao tratamento. Isso aí eu afirmo sem medo nenhum, tá? O link para o livro está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, esse livro aqui também tem que ler, tá? Versão física, frete grátis para o Brasil inteiro, ok? R$ 79,90. E a versão digital, R$ 39,90. Lembrando, se você compra, lê e não gosta, eu devolvo o seu dinheiro. Sem letrinha pequena, sem burocracia, sem enrolação. Assuma aqui o compromisso público de reembolsar o seu investimento, caso você não goste do livro, mas eu sei que você vai gostar, o livro é muito bom, já é praticamente um best-seller, então tá aí aprovado por 10 mil pessoas, não vai ser você que vai reprovar, tá? Então, leia o meu livro Código da Longevidade, link na descrição e link nos comentários fixados. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje, nessa live maravilhosa, domingo de manhã, final de março, né? Dia 23 de março. Vamos ver quem está com a gente. Um abraço para o Fernando Vilela, Adriana dos Santos, dizendo que a irmã dela faleceu. Caramba. Adriana, meus sentimentos aí pela sua irmã, tá bom? Abraço para Marileide Jesus, Cristina Sampaio de Maceió, Maria Cristina, Anadilson Souza, Brito Ramos do Recife, Leila Rezende, escrevendo, Antônio Lopes Sussães, falando que eu estou nos Estados Unidos. Não estou, Antônio, estou no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Abraço para Rosana Aparecida, 100% Gamer Play. Pessoal, os números de câncer eles vêm aumentando muito. E isso tem relação com o estilo de vida, tá? 50, 60, 70 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de casos de câncer que nós temos hoje. Porque a nossa alimentação mudou, nosso estilo de vida mudou, o povo tá fora de forma, o povo tá acima do peso, o povo tá comendo mal e está sedentário, ok? É isso que está acontecendo. E aí, isso tudo aumenta o risco de câncer. E uma outra situação interessante aqui, quando eu ia com a minha mãe fazer a quimioterapia, ela fez no Hospital dos Servidores, aqui no Rio de Janeiro, que é um hospital público federal. Agradecer aí a todo o pessoal do Hospital dos Servidores que tratou a minha mãe muito bem ao longo de todo o tempo que ela precisou ficar internada lá. E quando a gente ia na sessão de quimioterapia, que eu levava a minha mãe, todas as sessões eu levei a minha mãe, a gente via as outras pessoas esperando serem chamadas. E aí, na fila de espera, o que a gente vê as pessoas comendo? Refrigerante, coxinha, salgadinho, bolacha doce, biscoitinho, fritura, tomando guaraná natural cheio de açúcar, tomando refrigerante. E essas pessoas elas já estão numa situação delicada. E se elas continuarem se alimentando mal, se elas continuarem alimentando o câncer, por quê? Em muitos casos, foi justamente esses hábitos que levaram ao câncer. E essas pessoas não deixaram esses hábitos, não abandonaram esses hábitos. Então, a pessoa vai continuar fazendo tratamento, mas os hábitos, apesar do tratamento, vão continuar fortalecendo o câncer. Então, se você tem câncer,
você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa se esforçar para se alimentar bem, você tem que fazer suplementação de algumas vitaminas. Então, o que a gente vê? Lá, por exemplo, paciente internado no hospital, meses e meses internados no hospital, sem pegar sol, sem se alimentar muito bem. O que acontece com a vitamina D, por exemplo? Vai lá para baixo. E quantas pessoas têm câncer e nem sequer dosam os níveis de vitamina D? Sendo que baixos níveis de vitamina D aumentam também o risco de câncer. E níveis normais de vitamina D protegem contra o desenvolvimento de câncer. Então, o tratamento do câncer ele precisa ser integral, ele precisa ser holístico. Não dá para fixar-se apenas na quimioterapia, ou na radioterapia, ou na imunoterapia, ou na terapia que for. Além do tratamento tradicional, medicamentoso ou radioterapêutico, a pessoa tem que ter um estilo de vida saudável. Tendo um estilo de vida saudável, as chances de sobreviver, as chances de se sair bem dessa aumentam muito, aumentam drasticamente, tá bom? Um abraço para Marilângela Emery, de Curitiba, Jamile Júlio, Sandra Franklin, de Araguari, Triângulo Mineiro. Um abraço para Dionísio Costa, Rosana Aparecida. O Dionísio perguntando qual é melhor recuperar a massa muscular. Musculação ou natação, doutor? Musculação, sem sombra de dúvida, tá bom? E aí, se tiver que fazer alguma suplementação, é interessante fazer também, né? Como o senhor teve aí algum problema nos rins, cirurgia parcial dos rins, tem que avaliar se é bom tomar creatina, né? Se a função renal estiver boa, não vejo problema, mas faça sempre com o acompanhamento de um profissional. Abraço para Leila Rezende, Penha Vidal Vanini, Ana Marlene, Esther Alves da Luz, Oswaldina Ramos, Lua Estrela, Nazareno Azevedo. O Gamerplay perguntando se comer azeitonas faz o mesmo efeito. Olha, não faz o mesmo efeito, tá? Vai ter que comer muita azeitona para ter o efeito do azeite. Mas, obviamente, se o azeite tem polifenóis, as substâncias contidas no azeite, todas elas estão nas azeitonas. O problema é que a azeitona é muito sal, né? Tem muito conservante, então talvez não seja a melhor opção. Abraço para Lu Maria, Suzelita Nobre, Ana Cláudia Lopes, Zilma Andrade, Geso Reis, Meire Souza, Cássia Brito, Lucimar Lopes, Paulo Royce Chula Alves. Abraço também para a Renata Duarte. A Sandra falando aqui, sei que o que me prejudicou foi o meu estresse. Sempre me precavi na alimentação, mas o psicológico há muitos anos perturbado. Realmente, alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse, sono de qualidade, não fumar, não beber, não usar substâncias tóxicas, relacionamentos saudáveis, tudo isso tem uma importância enorme para a sua saúde, tá? E eu não consigo mensurar qual tem mais importância. Por via das dúvidas, faça tudo isso que eu estou te falando. Abraço para Magnólia Bonfim, Gercilda Maria Leal, Antônia Maria, Maria Isabel, Maria José, Cleusa Vicente Esfredo, Dália Neves mandando a Janete embora. Vai embora, Janete! Janete vai embora, Janete. Já foi, Janete já foi. Não acompanha mais nada aqui do canal. Infelizmente, em função dessa atitude dela, ela foi privada de ter acesso aos conhecimentos, às informações aqui do canal. Quem perde é ela, pessoal. Infelizmente, a pessoa faz a escolha. Abraço para Leila Rezende, Brito Ramos, Ana Marlene dizendo que não está dormindo, está preocupada. Ana Marlene. Capítulo 4 aqui, ó. Sono. Tá bom? Abraço para Eliane Maria, Zilma Andrade, Gercilda Maria, já mandei, Leda Guimarães. Abraço para Renata Duarte, dizendo que é pesquisadora em áreas afins à nutrição e mesmo assim aprende muito comigo. Legal, legal. Abraço para Ieda Naivert. Sandra, dizendo que os açúcares das fibras não fazem mal, as frutas contêm as fibras. Então comam frutas e sejam felizes. As frutas são excelentes mesmo, pessoal. A minha dieta, eu vou falar para vocês o que é a minha dieta. Eu como ovo, carne, queijo, frutas e vegetais. Essa é a minha dieta. E aí eu como uma abóbora, eu como um repolho, eu como um abacate, sempre como abacate, como manga, como
melancia, como alho, como cebola, como tomate. Essa é a minha alimentação, como iogurte, tá? Então, nugget, batata frita, lasanha congelada, presunto, calabresa, isso não faz parte da minha dieta, eu recomendo que também, salsicha, recomendo que também não faça parte da sua, tá? Abraço para Elizabeth Fernandes, Marineide Leonilde, eu comprei faz umas 3 semanas, mas ainda não chegou, peço ajuda. Marineide e quem mais estiver com problemas em relação ao livro, que não chegou no e-mail, se for a versão digital, se ainda não chegou a versão física, mandem uma mensagem via WhatsApp para o seguinte número: DDD 21 97 690 2933. Repetindo, DDD 21 97 690 2933, ok? Este número é o nosso suporte, você vai falar com eles e vai explicar o que está acontecendo. Ah, não chegou meu livro digital. A gente vai ver o que aconteceu. Ah, não chegou meu livro físico. A gente vai ver o número de rastreio, pode te enviar o número de rastreio também, sem problemas. Agora, manda mensagem para esse número, repetindo, DDD 21 97 690 2933. Manda mensagem lá que vamos resolver na hora, ok? Quero que todo mundo que comprou o livro tenha o livro. Abraço para Paula Tavares, dizendo que os críticos servem de escada. É verdade, Paula, é verdade. É aquela história, né? Se você não é criticado, se você não é questionado, significa que você não está tendo relevância. Por quê? Só jogam pedra na árvore que dá fruto. Se a pessoa não é ninguém, se a pessoa não tem atenção, se a pessoa não tem influência, ninguém sequer vai se preocupar com ela. Abraço aí para Anadilson Souza, mais uma vez. Dionísio já respondi a pergunta. Leila Ferreira, Vera França. Um abraço para Isabel Cristina, Zilma Andrade. Obrigado aí todo mundo, pessoal, pelas palavras aí de apoio, tá? Obrigado aí. Deus abençoe todo mundo aí. Eu tô lendo tudo. Abraço para Ivo Maciel. Bom dia, doutor. Gostei muito da sua atitude. Profissional age com madureza. Isso você fez. Forte abraço. Valeu, Ivo. Abraço para Daiane Nascente. Gilza Santos. Márcio de Matos, de Tatuí, São Paulo. Abraço para o Marcos Freire. Jairo Duarte. Doutor João mandou bem nas respostas. Continue ajudando, abençoando as pessoas. Obrigado aí, Jairo. Olinda Ferreira. Nádia Ponce. Gilmar Melo. É o ministro do STF, Gilmar Melo? Não, é Gilmar Mendes, né? Confundi. Abraço para Geraldo das Graças, Zilene Ângela, Dália Neves, Alessandra Brasileiro, Natália Martins, Alessandra pedindo a lista dos alimentos. Repetindo aqui para quem chegou agora. Lista dos alimentos. Vai ser fora de ordem, hein? Limão. Alho. Manga. Abacate. Cúrcuma. Azeite de oliva. Melão cantaloupe. Pode ser outro melão também. Abóbora. E o nosso querido chucrute. É isso. Abraço para Adair Perdomo, Zilene Ângela, Natália Martins, Ricardo Santos Pereira, flamenguista. É flamenguista, mas é gente boa. Aí tá tudo bem. Eu sou vascaíno, hein, Ricardo? Sou vascão, hein? Olha lá, hein? O que você vai falar aqui no meu chat, hein? Abraço para Jaci Nunes, Rosália Silva, Rosane Santos, Nete Firmino, Carlos Pereira. Quando o senhor fala da fruta, tipo esse melão, que esqueci o nome, desculpa, o mamão papaya, as outras qualidades também servem, né? Também são nutritivos, melhor dizendo. Sim, Carlos. Mamão papaya, mamão formosa, melão cantaloupe, melão normal, melancia, essas frutas, os alimentos naturais, de forma geral, eles vão ajudar muito, tá bom? Se a gente procurar artigo científico, vai ter artigo científico falando de todos os alimentos, dizendo que o consumo deles está associado à redução do risco de câncer, tá? Abraço para Maria Alice, que trouxe 20 abacates do sítio. Maria Alice, manda umzinho aí para mim, para eu poder fazer um guacamole gostoso aqui. Magnólia Bonfim, doutor João. Fui diagnosticado em 2018. Fiz mastectomia e esvaziou a axila. Fiz quimioterapia
e radioterapia, e até hoje tomo anastrozol e vou tomar até 2027. Isso é necessário realmente? Magnólia, olha, eu não sou oncologista, né? Se eu estivesse no seu lugar e o oncologista me dissesse para fazer isso, eu faria, ok? Abraço para Cláudia Assunção de Almeida, Ana Lúcia Marques de Natal, Ricardo Matos, o José dos Santos, de Belém do Pará, que descobriu que tem leucemia. Começando o tratamento, Ricardo Matos, José dos Santos, estou torcendo aqui pelo senhor, estou mandando aqui energias positivas. Agora, cuida da alimentação, cuida da suplementação, cuida da atividade física, ok? Fica firme nisso, que aí as chances de dar tudo certo são muito maiores, ok? Abraço para Nádia Pons, doutor, fale das vitaminas que uma pessoa com 58 anos tem que tomar em suplementos. Já tive câncer de mama, fiz mastectomia, agora estou tratando cardiopatia. Nádia, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Agora, quais são as vitaminas que a gente costuma recomendar? Vitamina D, a vitamina K2, o magnésio, em alguns casos, para quem não consome muito peixe, o ômega 3. Então, cada caso é um caso, né? Tem que avaliar. Não dá para, baseado nisso, eu falar quais são todas as vitaminas que uma pessoa com 58 anos precisa tomar. Eu não sei se a senhora está deficiente de vitamina B12, que se tiver, tem que tomar. Entendeu? Então, assim, tem que ver quais são as necessidades da senhora, o que a senhora está sentindo. E aí eu posso dizer quais são as vitaminas, porque cada caso é um caso. João Antônio da Silva, doutor, vale mais uma boa explicação do que uma mal amada. Tem um botãozinho que desliga, sai fora mal amada. Essa foi boa. Abraço para Lucimar Lopes, Maria Leide de Souza. Fale sobre suplementos para idosos e contraindicações. Pessoal, tem um vídeo sobre suplementos que todo idoso deve tomar. Tem aqui no canal. Faz pouco tempo que eu gravei, inclusive. Falei da vitamina D, falei da vitamina B12, falei da creatina, falei do ômega 3, falei do magnésio. Então, mas é aquilo, né? Cada caso é um caso, tá bom? Abraço para Meire Campos, Felomena. Cadê a Felomena aqui? Felomena Marcondes. Salsicha tem muita salmonela. Pessoal, salsicha não deve ser consumido, tá? É um alimento que é muito prejudicial para a saúde. Ah, doutor, isso significa que eu nunca mais vou poder comer um cachorro-quente, eu amo cachorro-quente, com molho, com batata palha, com queijo ralado, com ovo de codorna, com ervilha, com milho, com purê de batata. Claro que você pode comer cachorro-quente. Agora, eu sei que tem gente que come salsicha todo dia. Entendeu? Então, salsicha é a exceção. Abraço para Luzinete Cabral, Lu Maria que assistiu eu e meu pai, legal. Pessoal que não segue meu pai, segue lá meu pai também, doutor Edmilson Migovski, né? Se você procurar Edmilson Migo, você já vai achar o canal do meu pai, que tem lá 485 mil inscritos. Se inscreve aqui no meu canal também, se você não fizer parte, tá bom? Que é um prazer ter você aqui com a gente. José Dedim, valeu, José. Valeu, Gildeon Almeida, grande abraço. Neta Souza, que é uma vovó idosa e mora em Manaus. Dona Neta, um beijo para a senhora. Abraço para Eurides Brás. A Lua Estrela perguntando qual cúrcuma o senhor recomenda. Lua, eu não tenho uma cúrcuma para te recomendar. Tá? Eu até estou vendo aí com um fornecedor legal para a gente fazer uma marca nossa de produtos confiáveis, que é difícil confiar. Então, em pouco tempo, eu vou ter novidades aí para vocês, tá bom? Grande abraço para o meu amigo Renato de Andrade Castro, Rosimeire Silva, José Carlos Singulani, Eurides perguntando, me ensina um remédio para diabetes. Eurides, remédio para diabetes. Acompanhar o meu canal, ver o que eu estou falando e fazer o que eu estou falando. Então tem vários vídeos de diabetes aí. Lá eu ensino vários remédios naturais para diabetes, tá bom? Tem meu livro também. E vou falar um aqui, vinagre de maçã, excelente para o tratamento do diabetes. Abraço para Maria José, Iara Araújo, Maria Cristina Berardo, Carlos Pereira. Grande abraço, meu amigo Carlos. Abraço para Rita de Cássia Pereira, Ana Rodrigues. Bom dia, doutor. Cheguei tarde na live. Estou fazendo quimio há 2 semanas. Os efeitos colaterais são horríveis. Câncer de laringe com metástase no pulmão, estágio 2. Ana, desejo muita sorte, desejo muito sucesso no seu tratamento.
Desejo que você saia bem dessa e estou torcendo muito para você se recuperar e voltar aqui no canal dizendo pra gente que tá curada, que tá tudo bem e que resolveu o problema, tá bom? Então, tenho certeza, vou pedir pro pessoal mandar uma mensagem positiva para a nossa amiga Ana Rodrigues. Então, todo mundo aí enviando energias positivas para a nossa Ana, para ela sair dessa luta, né? Para ela vencer essa luta, e não só para Ana, como também para todo mundo que esteja me assistindo aqui e que esteja com algum problema desse. Eu quero dizer que muitas vezes é difícil, que é sofrido, os efeitos colaterais são graves. Em alguns casos, não vai dar certo, realmente, a vida é assim, mas vamos fazer o nosso melhor para ter o melhor resultado possível, ok? E o nosso melhor é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, tá bom? Abraço para Ricardo Macedo, Ana Nogueira de Queimados, Dede Phelps, falando que o sal no repolho para quem tem pressão alta não é nocivo. Dede Phelps, eu tenho até que fazer um vídeo sobre isso, porque essa história do sal ser extremamente nocivo para o hipertenso é algo que vem sendo combatido. Então, o sal, na quantidade certa, ele é necessário para o nosso corpo. O sódio é necessário para o nosso organismo. Agora, como sempre, o excesso é um problema. Mas esse repolho, de forma alguma, ele vai gerar um excesso de consumo de sódio, tá bom? Principalmente se for um sal de qualidade. Porque a maior parte dos estudos que relacionam o consumo de sal ao aumento do risco de hipertensão é o sal refinado, e não o sal integral, que é muito mais saudável do que o sal refinado, tá bom? Por isso a importância de utilizar um sal de qualidade. Abraço para Sara Pepper do Catar, Regina Silva. Pessoal, quem é novo aqui no canal, quem chegou pela primeira vez, primeiro, me conta, e segundo, seja bem-vindo, e terceiro, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom? Abraço para Carlos Arnal. O Paulo Roy está perguntando aqui, necessita orientação médica para tomar os suplementos? Paulo, é o ideal, né? Porque suplemento em excesso na pessoa errada pode ter algum problema. Então, quais são os melhores suplementos? Será que esse suplemento realmente é necessário? Será que não está jogando dinheiro fora? Por isso que é importante a orientação, para saber o que tomar e quando tomar, tá? Abraço para... quem mais está com a gente aqui? Sheila Fogaça, Leila Rezende, Maria José, Regina Celeste, Cláudia Assunção Condessa. Pessoal, é isso, hein? 50 minutos de live já, domingão tá aí. Abraço aí para o Ricardo Matos, gostei que tá todo mundo aí mandando uma mensagem positiva para Ana Rodrigues. Mandar mensagem positiva também para todo mundo que tá com câncer, para todo mundo que tá assistindo aqui porque tá com um familiar com câncer, uma mãe, um filho, um irmão, uma irmã. Pessoal, força, confiança, fé. Por quê? Como eu falei, na medicina tudo é possível. E por mais que o prognóstico seja ruim, por mais que as expectativas sejam ruins, tudo é possível. E se tudo é possível, vamos acreditar, tá bom? Lembrando que a maior parte dos casos de câncer são curáveis, são tratáveis e vão se resolver, tá? Então, força, mentalidade positiva, tá? E fé de que as coisas vão melhorar, tá bom? E se não melhorarem, pelo menos você vai ter a consciência e a certeza de que fez o que precisava ser feito e de que deu o seu melhor. É isso, pessoal, tá bom? Abraço para Marisete Dias Soares, Edileus Oliveira, Magnólia Bonfim. E, pessoal, é isso, hein? Que Deus abençoe o nosso domingo, que nossa semana seja de muita força, de muita luta, de muita vitória, de muita saúde, de muita felicidade, de muito trabalho e de tudo que a gente precisa para viver, não é? Abraço aí para Sara Malheiro. Pessoal, é isso, hein? Vou me despedir de vocês aqui, que eu já estou ficando um pouco emocionado também. Não quero chorar no ar aqui como eu choro às vezes. E um beijo para vocês. Continuem comigo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, leiam o meu livro. Leiam o meu livro, tá bom?
que vocês vão ter mais saúde. Abraço aí para Jonas José Ferreira. Ana, um beijo para você. Torcendo muito aqui pela sua recuperação, tá bom? Pessoal, continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre as frutas que vão te ajudar a combater o câncer, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que vão ajudar a melhorar a sua circulação. Até daqui a pouco.